Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E este vídeo eu estou gravando a pedido de algumas pessoas, né? Muitos de vocês têm me enviado mensagens me pedindo novamente sugestões de livros bíblicos, de livros confiáveis. Gente, como eu recebo mensagem de pessoas me perguntando: este livro é bom? A senhora conhece este livro? Tu recomenda este livro? Tu conhece este livro? Esse livro a gente pode ler? É muito legal, eu fico muito feliz quando me perguntam. E como tem gente me pedindo para sugerir livros. Nós já temos aqui no canal um vídeo, acho que já tem uns 6 meses atrás, eu gravei aí um vídeo falando de alguns livros que são uns dos meus preferidos. Até nem pensava em gravar tão rápido um outro, mas tem bastante gente me perguntando de livros. Então eu decidi gravar para vocês hoje, falando um pouquinho mais de livros bíblicos, livros para nos ajudar no nosso crescimento espiritual, livros confiáveis, escritos por homens de Deus de verdade, não falsos profetas, nada a ver com prosperidade, nada a ver com automotivação, nada a ver com o humanismo do homem, tu pode, nada disso. Livros bíblicos, todos eles dentro de um contexto bíblico, todos eles com versículos bíblicos dentro de seus contextos, e homens de Deus de verdade, verdadeiros pastores de Deus, instrumentos de Deus usados para deixar estes livros, essas obras-primas aqui para nos ajudar no nosso crescimento, tá? Então, hoje eu quero apresentar para vocês uma coleção de livros, tá? É uma coleção, são 3. Na verdade, agora eu vi que tem mais 2, né, dessa coleção, mas quando eu comprei era só os 3 que tinham, então eu já tenho que ver para comprar os outros 2. Mas estes livros, tá, são os livros do escritor Paul Washer, muito conhecido de alguns de vocês, mas é um pastor americano que é um pastor que prega a cruz de Cristo maravilhosamente, homem de Deus de verdade, pastor de Deus de verdade, que reformado, que prega a salvação unicamente pela fé e a obra de Cristo na cruz. Então, ele é um escritor, ele também tem um grupo de missionários espalhados pelo mundo todo, então eu recomendo o trabalho dele, recomendo a leitura dos livros dele, tá? E estes livros aqui são 3 livros, tá? Eu já vou explicar para vocês, porque até me surpreendeu muito quando eu comprei o livro e o livro chegou e eu não sabia que o livro era assim e eu achei muito legal, eu nunca tinha lido um livro nesse sentido. Já tinha lido livros que no final dizia, escreva, né, alguma coisa que você entendeu. Mas como esses aqui, muito didático, porque faz o leitor entrar no trabalho, no estudo. Então, para te ler um livro desses aqui do Paul Washer, tu tem que ler ele com a biblinha, ó, do lado. É ou não é um livro bíblico? É ou não é para nos fazer crescer em edificação, né? Em santificação? Então, para tu poder ler um livro desse aqui, tu vai ter que ter a Bíblia do lado e tu vai ter que ter uma canetinha, tá? Então é muito legal. Quando eu abri o livro, eu me surpreendi. Que legal! Então, vale muito a pena. Então, essa coleção dos livros do Paul Washer, o primeiro deles eu tirei da ordem. O primeiro deles é esse aqui, Conhecendo a Deus, né? Eu vou falar os títulos e daí já vou mostrar para vocês. O segundo dele é Compreendendo o problema do homem, né? O nosso problema. Primeiro, tu tem que conhecer a Deus, né? Não esse Deus inventado aí pelo falso evangelho, né? O Deus das bênçãos e dos milagres, o Deus que entende todas as coisas, o Deus que te entende, o Deus que tu coloca na parede, que tem que te abençoar, porque é um Deus que exige de ti algo em troca das bênçãos, né? Não é esse Deus aqui. Não é o Deus da Bíblia esse. Esse aqui é o Deus do livro, é o Deus da Bíblia, tá? Então a gente tem que conhecer. E depois que tu conhece Deus, tu tem que também entender o teu problema, o problema do homem, né? Aquilo que a gente sempre ensina aqui no canal. A depravação, né? A nossa condição de mortos em delitos e pecados. E, por último, é o livro Descobrindo o Glorioso... Ui, é pesadinho?
Descobrindo o glorioso Evangelho de Cristo, né? Descobrindo o glorioso Evangelho. Então, é uma coleção de 3 livros gloriosos, porque tu vai estudando de uma maneira muito legal, porque olha só como ele é interessante esse livro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Ele tem, né, a leitura normal, são letras grandonas, né? São letras bem grandes. Não sei se dá para ver bem direitinho aí. São letras bem grandes. Mas ele é assim, ó. Que legal. Eu fui uma boa leitora. Ó, tá vendo? Ele vem com os espaços em branco para tu preencher. Ele fala, ele explica e ele fala. Vá lá no livro agora e escreva aqui o texto bíblico que fala sobre esse assunto. Aí ele te dá referência bíblica e tu tem que ir na Bíblia para ler. Isso aqui não é para preguiçoso não, tá? Isso aqui é para quem realmente quer aprender, para quem realmente tem interesse. Por isso que tu tem que ter a Bíblia do lado. Então, tu tem que ir na Bíblia para poder preencher as lacunas. Sabe na escola, quando a gente aprendia? Complete a frase, espacinho, Aí ele bota o versículo e tu tem que ir lá na Bíblia. Claro, se tu já conhece o versículo, tu até pode escrever, né? Mas senão tu tem que ir lá na Bíblia para ver o que tá dizendo. E isso vai fazendo com que a tua cabeça, a tua mente, o teu cérebro comece a funcionar. Tu grava os versículos na Bíblia, te motiva a buscar nas escrituras o texto bíblico, faz com que tu leia a Bíblia, faz com que tu participe da leitura. É muito didático, gente. É muito legal. Aí então tu tem que ir preenchendo, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Em caneta aí, ó. Tu tem que ir preenchendo. E assim, ó. Aí tu tem que escrever o texto bíblico. Tu tem que... Gente, é muito legal. Repito, não é pra preguiçoso, tá? Não é pra preguiçoso. Ó, aí fala para tu escrever o que tu entendeu, né, o que o texto bíblico tá dizendo. É muito legal. Eu tô vendo aqui as minhas notas, assim, não cheio de ãozinho assim. Eu realmente vivo, gente. Quando eu tô fazendo uma coisa que eu sei que é pro meu crescimento, pra minha edificação, eu vivo realmente. Então, tudo que ele pedia para fazer aqui, eu fazia. Eu ia atrás de tudo e completava as lacunas e completava todos os espaços em branco com os versículos, com as palavras-chave, e foi muito legal. Eu aprendi bastante, me ajudou a memorizar versículos bíblicos. Enfim, meus amores, é um livro, são livros bem didáticos que, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Serve muito, né? Muito pra gente, mas assim, ó, se eu tivesse filhos, tá? Se eu tivesse filhos, adolescentes de 10, 11, 12, 14 anos, enfim, eu compraria esses livros para os meus filhos. Se eu tivesse filho, eu compraria e daria de tarefinha para eles. Ó, meus amores, ó, leia isso aqui com a Bíblia, porque faz com que eles venham ter mais interesse de procurar nas escrituras e aprender. O pastor Paul Washer, ele ensina, ele explica, né? Ele escreve um livro e ele faz com que o leitor participe através das escrituras, através da interpretação do texto bíblico. Então, é muito didático para a gente, para nós que somos adultos, mas também, repito, se eu tivesse filhos, seria um presente que eu daria para eles aprenderem a meditar na Bíblia através de uma leitura com um livro assim, autoauxiliador, assim, né? Que eu não sei que palavra usar melhor, mas que ajudaria. Ele é muito bom para os adolescentes isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Outro livro que eu recomendo muito, é um livro, de um pastor, teólogo americano chamado Jonathan Edwards. É considerado hoje, ele já é morto, claro, ele é considerado um dos maiores pregadores da história dos Estados Unidos. Ele fundou universidades com a teologia cristã, bíblica, reformada, nessas universidades americanas, tá? E esse livro é um livro de um dos sermões, de uma das pregações dele, num domingo, e foi feito um livro dessa pregação que é Pecadores nas Mãos
de um Deus irado. Viu o livro do Paul Washer aqui agora, Conhecendo a Deus? As pessoas conhecem a Deus como o Deus que entende, o Deus de amor, o Deus que ama. Mas as pessoas não conhecem o Deus irado. E o nosso Deus também se ira. Ele se ira contra o pecado e contra o pecador. Aquela historinha, aquela balela de falso profeta, de falso evangelho, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é a maior mentira que podem te contar. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E isso está escrito na Bíblia. Então, o sermão de Jonathan Edwards é justamente falando pecadores nas mãos de um Deus irado. Todos nós nascemos mortos, separados, inimigos de Deus. No pecado, mortos em delitos e pecado, nascemos sendo o próprio pecado. E todos nós nascemos nas mãos de um Deus irado contra este pecado e contra este pecador. E qual é a solução para isso? A reconciliação com Deus através do novo nascimento. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus. Então, esse livro é muito bom. É um livro fácil de ler? Não. É um livro que exige muita atenção. Mas eu digo, a pessoa que lê esse livro aqui, ela vai ler qualquer outro livro na vida dela. Porque é um livro que não é um livro de fácil compreensão. Mas é um livro que, se tu colocar atenção e te dedicar a ler com atenção e ler e reler de novo, é um livro que vai te ajudar muito a entender a tua condição espiritual e entender quem é Deus. Que o nosso Deus não é apenas um Deus de amor, Jesusinho lindo, ele me ama, ele morreu por mim. Não. Ele é um Deus irado e que condena pecado e pecadores. Então é muito importante o entendimento desse livro. E é aquilo, ele tem uma leitura um pouco difícil, mas depois que tu entende qualquer outro livro que tu for ler na vida, tá? Então eu recomendo muito, tá? E qualquer livro de Jonathan Edwards, qualquer livro de Paul Washer, eu recomendo vocês lerem. Não precisa nem me perguntar. Se quiser me perguntar se eu já li, se eu gostei, pode ser. Mas qualquer livro de Paul Washer e de Jonathan Edwards, pode ler, porque vocês vão estar seguros, tá? Porque só vai ter coisa bíblica, só verdades bíblicas, tá? Então vamos lá. E um outro livro para quem gosta de história, tá? De história, que gosta de envolver a história cristã, cristianismo, fé, a Bíblia, mas também com história, o que aconteceu, o que realmente aconteceu no primeiro século, no segundo século, no quinto século, tal. Este aqui é o livro. O livro A História da Igreja Cristã. Inclusive no curso de teologia que fazemos, meu marido e eu, a gente usa esse livro. É um livro acadêmico de universidade. Então, esse livro, ele é um livro histórico, a história da igreja. Não é só relatos bíblicos, é relatos históricos que a Bíblia respalda ou vice-versa. O que aconteceu depois de Cristo, depois de Paulo, depois dos discípulos, quando eles morreram, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, quando a Roma assumiu o cristianismo e que deixou a religião pagã para assumir o cristianismo de Cristo, mas que daí acabou introduzindo as heresias pagãs dentro do cristianismo, que daí acabou se tornando no catolicismo romano, e aí os primeiros padres e os primeiros papas, e Agostinho, que era um padre, mas que era um padre convertido, porque a visão, quando se fala Agostinho era um padre da Igreja Católica, mas a visão de antigamente de um padre não é a visão de um padre de hoje, um padre que prega heresias. Não, os padres de antigamente eram padres que vinham de Paulo, de uma pregação de um evangelho puro, não todos, alguns, mas existiam aqueles que eram padres. Lutero era um padre, e era um padre que revolucionou com a reforma protestante. Então Agostinho era um padre, só que hoje, infelizmente, o cristianismo tem assim
por causa dos maus exemplos, né? Os padres como hereges, os padres como não pregam o verdadeiro evangelho. E é verdade, desculpa lá, mas é verdade. Mas antigamente não era assim. Antigamente um padre era considerado realmente um verdadeiro, aqueles que eram convertidos, um verdadeiro pregador da palavra, enfim. Então, não é o título que carrega, mas é o entendimento da Bíblia. É o novo nascimento, né? Então Agostinho nasceu de novo, Lutero nasceu de novo, e não só eles, outros também. Então aqui conta a história deles, conta a história de Constantino, que fundou o catolicismo, o cristianismo dentro de Roma, que os cristãos eram perseguidos pelo catolicismo, pelos romanos, e em vez dos cristãos diminuírem, cada vez aumentavam mais, porque até os romanos estavam se convertendo, porque viam os verdadeiros cristãos ir para a arena dos leões, ser apedrejado, ser queimado vivo, em plena praça pública de Roma, e no Coliseu Romano, e eles, em vez de se diminuir, eles iam para a morte cantando e glorificando a Deus. Isso começou a chamar a atenção dos romanos, até os romanos começaram a se converter. Então Constantino, naquela coisa, se não posso vencer os inimigos, então vamos nos unir a eles, mas do nosso jeito. Então começaram a infiltrar as doutrinas pagãs dentro do cristianismo, as imagens, idolatria, enfim, toda a história do catolicismo, as indulgências, né, as promessas, a água benta e tal, e a gente virou essa bagunça que é o dia de hoje, né? Então, para quem gosta de história e quiser entender a história da igreja cristã, os primeiros passos, depois de Cristo, depois dos discípulos, os primeiros pais da igreja cristã, da igreja católica e do cristianismo, e entender tudo o que aconteceu, todos os homens de Deus realmente do passado, e inclusive a história de quem não foi de Deus, né? Perseguidores do cristianismo, aqui vale muito a pena. Eu indico, tá? Eu indico. É um livro cristão, mas é um livro histórico. Aqui tá falando que a história relata. É que nem esse meu livro aqui, né? Ó, não sei se dá pra ver aí, a história dos Hebreus. É um livro bíblico, mas é um livro escrito por um historiador Joséfo, que viveu na época do cerco de Jerusalém, lá no ano 70, na guerra, que foi destruído Jerusalém e tal. Ele viveu, ele participou da guerra, ele viu os judeus morrendo de fome dentro dos portões, quando Israel foi cercado pelos romanos e destruíram o templo, enfim, né? E os judeus foram espalhados. Ele que fala da conversão e da morte de Nicodemos, ele viveu naquela época, ele sabe. Então é um historiador, um livro de história, não é um livro bíblico, inspirado, bíblico, né, das Santas Sagradas Escrituras, mas é um livro histórico que conta fatos, como o livro da história do Brasil, do teu país, né, a história da independência do Brasil. Então, aqui é o livro da história de Israel, do povo de Israel, e aqui é o livro da história da igreja, os primeiros passos, os primeiros cristãos, os primeiros pais da Igreja Católica, os primeiros padres que assumiram a fé cristã de verdade, que enfrentaram o catolicismo romano, que enfrentaram Roma, que morreram pela verdade do Evangelho, enfim, padres que realmente se converteram, como Lutero, como Agostinho, enfim, meus amores, é um livro sensacional. Tá? É um livro para quem gosta de história como eu, dos paralelos bíblicos à história, como este aqui, como outros que eu já li, que mais na frente indico para vocês, mas hoje eu gostaria de indicar esses aqui, tá? Então, são 5 livros, né? 3 que fazem parte da coleção do Paul Washer, né? Conhecendo a Deus, conhecendo o problema do homem e conhecendo o Evangelho glorioso de Cristo. O livro de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, para que a gente saiba que o nosso Deus não é só um Deus de amor, ele é um Deus irado que odeia pecado e pecadores. E esse livro da história da igreja que relata acontecimentos reais que aconteceram nos primeiros séculos da história do cristianismo. Tá bom, meus amores? Eu espero que de verdade vocês tenham interesse por esses livros,
Não são livros caros, são livros que está no alcance de todos e que é um investimento para quem tem interesse em crescer espiritualmente. Eu realmente espero que vocês tenham condições de comprar, interesse de comprar e de ler, de se dedicar, porque com certeza vai ajudar muito. Sempre lembrando que nenhum livro, por melhor que seja o livro, por melhor e mais de Deus que seja o escritor, nunca nenhum livro vai substituir o livro dos livros, que é a nossa Bíblia Sagrada, tá? Nunca troque a leitura da Bíblia por um livro, por mais de Deus, por mais bíblico, por mais que foi escrito por uma pessoa que é nascida de Deus. Nunca troque as escrituras sagradas por qualquer livro. Os livros bíblicos que são escritos por homens de Deus fiéis à verdade da Bíblia podem ser um complemento para nos ajudar, para nos dar entendimento, para abrir a nossa mente, para às vezes nos mostrar algo que a gente não viu, né? Então, enfim, para nos auxiliar, né? Então, são livros que nos ajudam no nosso crescimento espiritual, na nossa caminhada da fé. Sempre aprendemos com outros que aprenderam primeiro que a gente. Eu não nasci sabendo. Então, é sempre bom a gente aprender com outros que aprenderam primeiro. Não é mesmo? Então, são livros que ajudam, mas nunca nenhum vai substituir esse aqui, o verdadeiro livro dos livros, a nossa Bíblia Sagrada, tá? Então, primeiro, nosso compromisso com a leitura do livro de Deus, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Depois, a gente pode fazer um devocional, uma leitura à parte, para entender, conhecer um pouco mais da história, conhecer um pouco de pastores, né? Que nem esse de Jonathan Edwards. Geralmente os livros deles é de sermões que ele pregou, né? Que edificaram a igreja e que foram transladados, né? Transliterados para livros e hoje nos ajudam também. É uma pregação, um livro, né? Então, nos ajuda muito, nos edifica muito, tá bom? Então, eu acho que é isso aí. Que vocês possam ser ajudados por essas dicas aí. Quem sabe mais na frente logo eu grave outro, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.